Amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz seja com todos vocês. Nós estamos mais uma vez de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Para aqueles que estão ouvindo pela Rádio Farol FM 90.1 aqui de Maceió, claro que vocês não dispõem do vídeo, mas dispõem do áudio, e eu espero que esse áudio contribua de forma muito excelente na sua vida sobre esse estudo que traremos na nossa lição de Escola Bíblica Dominical. E a você que nos assiste nos vídeos, que Deus vos abençoe muitíssimo. Os nossos vídeos nós denominamos de Escola Bíblica Complementar, porque eles têm a finalidade de complementarizar o seu estudo. Todas as nossas lições, elas são comentadas em 10 tópicos e de repente dá uma sistematizada e você organiza melhor as ideias na sua cabeça, fica bom para o seu estudo e fica bom para o seu ensino. Então, meus amados irmãos, nós comentamos, como sempre falamos aqui com os irmãos, a lição bíblica publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos. Estamos estudando essa lição ao longo do nosso trimestre, E esta lição trata sobre os valores do reino de Deus. Já estudamos a primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Estudamos sal da terra, luz do mundo. E hoje vamos estudar Jesus, o discípulo e a lei. Muito bem. É uma lição muito interessante, ela me parece ter uma proposta tripartida, Porque nós vamos falar sobre a lei, vamos falar sobre o discípulo e vamos falar sobre Jesus. E claro, tentando na nossa aula conectar essas três coisas. Temos Jesus, o nosso mestre, temos o discípulo, que é o aluno, e temos a lei. Jesus, quando vem ao mundo, ele não dispunha do Novo Testamento, claro, ele dispunha da lei dos profetas, e ele que veio para cumprir a lei, para interpretar a lei. Jesus não é apenas o pregador da palavra, o intérprete da palavra, ele é também a própria palavra, ele é o verbo encarnado. Como tal, ele interpreta da melhor forma possível e claro que a sua mensagem é aquilo que nos interessa para esta dispensação. Então, lição número 3 para 17 de abril de 2022. Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo nos diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. A nossa verdade prática nos diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce na interior ou no interior do crente e reflete no exterior da vida. Aí você conserta que está aí, nasce na interior, mas nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Você dispõe aí também das leituras semanais, de segunda a sábado. Segunda-feira vai falar: Jesus não veio revogar a lei, nem contradizer os profetas. O estudo de terça-feira fala: o Senhor Jesus Cristo cumpriu fielmente a lei. Quarta-feira, a função da lei é levar o homem a Cristo. Quinta-feira, o fim do mandamento: coração puro, boa consciência e fé sincera. A lição e o estudo de sexta-feira é: a lei é santa e está estabelecida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sábado, a lei está cumprida no amor e dinamizada em nós pelo Espírito Santo. É bom fazer essas leituras, que elas vão respaldando a nossa lição. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, que nos diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim a abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem,
nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ok, meus irmãos, então nós temos aqui uma introdução na nossa lição, importante ler. Primeiro tópico, Jesus cumpriu toda a lei. O segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. E o nosso terceiro tópico, que vai tratar sobre a justiça do reino de Deus. Todos esses tópicos têm seus subtópicos também. Eu enumerei aqui como complementaridade, aproveitando também o conteúdo da lição e dando aqui uma organizada nesses 10 tópicos, né? Uma sistematizada, vamos dizer assim. Então, vou passar para você os 10 tópicos que nós anotamos aqui, que é importante você anotar, porque você pode complementarizar aí o seu estudo. Então, veja bem, o primeiro tópico que eu enumerei aqui foi a lei retrata o caráter elevado de Deus. Muito bem, a lei não é má. A lei, nós não podemos dizer que ela foi inútil. A lei não foi algo que perdeu sua validade. Mas a lei, ela retrata o caráter elevado de Deus. Quando nós olhamos a lei, nós vemos a organização de Deus, nós vemos seu alto padrão moral, sua santidade, sua justiça plena, sua retidão inigualável. Então, olhar para a lei é olhar os requisitos que Deus exige. E olhando os requisitos que Deus exige, nós deduzimos esta santidade, essa justiça, essa retidão plena de Deus. Então, apesar de nós não termos conseguido cumprir a lei, mas esta lei mostrava o elevado padrão, o elevado caráter moral de Deus. Esta é a grande utilidade da lei. Se nós não conseguimos cumprir, o problema é nosso, mas a lei é santa, a lei é boa e a lei destaca então esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, um Deus puro, santo, 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 santo. Então, o nosso primeiro tópico vai dizer aqui que a lei retrata o caráter elevado de Deus. Ponto. Segundo tópico, eu coloquei aqui, a lei revelou nossa impossibilidade. Ao mesmo tempo que a lei mostra esse elevado padrão de Deus, ela também mostra a nossa impossibilidade, porque homem nenhum conseguiu cumprir a lei, senão Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, nós não conseguimos. A nossa natureza, uma natureza de pecado, uma natureza inclinada para o mal. Então, funcionava mais ou menos assim. Você tinha os 10 mandamentos, cumpria 9, vacilava em um, anulava tudo. Haviam muitos mandamentos, haviam uma série de ordens na lei, e quando você tropeçava em um mandamento, você anulava os outros. Então, nós, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, o homem morto em seus delitos e pecados, ele não conseguiu cumprir a lei. E aí vem Jesus, claro, posteriormente, e ele vem e cumpre a lei em nosso lugar. Muito bem. Então, a lei não só mostrou o caráter elevado de Deus, mas, em segundo lugar, revelou a nossa impossibilidade, nossa incapacidade, nossa impotência e, por que não dizermos, a nossa incompetência em cumprir a lei. O segundo tópico, o subtópico primeiro, eu anotei aqui, logo no meinho aqui do comentário, diz, em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado
e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Se a santidade mostrada na lei, a retidão, a justiça de Deus, seu alto padrão moral, se a lei mostrou isso e ao mesmo tempo revelou a nossa incompetência, a nossa impossibilidade, claro que ela termina também nos guiando a quem pode resolver o nosso problema, que é o Senhor Jesus. Ok. Terceiro lugar, a lei avivou o nosso pecado. Na realidade, a lei trouxe à tona o nosso pecado. A lei destacou o nosso pecado. A lei evidenciou o nosso pecado. Porque na medida em que eu pego o meu padrão moral, o meu modo de viver, a minha história e confronto com a lei de Deus, que é o divino espelho, nós olhamos e vemos a nossa incapacidade, a nossa impotência e aquele pecado que de repente eu achava que não era pecado e a lei diz que era pecado, essa lei termina destacando o meu pecado, evidenciando o meu pecado, trazendo à tona o meu pecado, colocando o meu pecado numa posição de destaque. Tudo isso, veja, vai nos levando para Cristo. Um alto padrão elevado, como eu faço para cumprir? Não posso, é o segundo tópico. Eu sou impotente para isso. Ok. E se esta lei mostrou o destaque do meu pecado, a evidência do meu pecado, se essa lei aviva o meu pecado, então eu tenho consciência plena. Se eu não enxergava, agora eu tenho consciência plena de que eu sou um pobre e miserável pecador, carente da graça e da misericórdia de Deus. Vamos então para o nosso quarto tópico. Veja que eu falei nesses 3 primeiros tópicos sobre a lei, né? A lei. E agora no quarto tópico, quarto, quinto e sexto tópicos, eu quero falar sobre Jesus agora. Então, Jesus, ele reinterpretou a lei. Jesus, ele quando chegou, encontrou a lei, mas ele encontrou uma lei oca, vamos dizer, a lei sem o espírito da lei. E Jesus vem justamente fazer uma reinterpretação. As interpretações que haviam no tempo de Jesus por parte de escribas, fariseus, dos estudiosos da lei, dos mestres do templo, era uma interpretação, vamos dizer, corrompida, porque ali estavam interesses, ali estavam conveniências, ali estavam discriminações e etc. Muito bem, Jesus quando vem então, ele reinterpreta a lei. Nós vamos encontrar muito Jesus falando em Mateus. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus não está anulando a lei, não está abrogando a lei, não está dizendo que a lei é injusta. Jesus está fazendo uma reinterpretação da lei. Vamos ver como está constando no nosso auxílio bibliográfico. Há uma informação aqui muito interessante para nós. Bem lá no finalzinho, no meio mais ou menos, diz assim: a obra de Jesus e sua igreja está firmemente arraigada na história de salvação. Em certo sentido, Jesus deu à lei uma expressão mais plena e, em outro, transcendeu a lei, visto que ele se tornou a corporificação do seu cumprimento. Pronto, aqui está bastante explicado. Também nós vamos ver no terceiro tópico e subtópico 2, onde nos diz assim, lá embaixo também. Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Então Jesus faz uma reinterpretação. Obviamente, na linguagem da informática, Jesus dá um upgrade na lei, né? Ele, com a sua reinterpretação, ele eleva o mandamento. Ele não derruba o mandamento, não enfraquece o mandamento,
né? Não desvaloriza ou subvaloriza o mandamento, mas o mandamento é até, vamos dizer, mais valorizado, né? Ele ganha um tom, vamos dizer, de melhor interpretação, vamos dizer assim. Muito bem, então Jesus reinterpretou a lei. Quinto lugar, Jesus cumpriu a lei. Isso foi muito interessante, porque ele faz justamente aquilo que nós não fizemos. Ele faz justamente aquilo que Adão não fez. Adão não conseguiu obedecer à ordem divina. Como não conseguiu, comeu lá do fruto que não deveria comer, ele cai, né? Cai diante de Deus pelo seu pecado, é expulso do jardim, ele rompe aquela comunhão plena que ele tinha com Deus. Muito bem, então Adão se constitui uma figura, né, que por um homem entrou o pecado no mundo e por esse homem o pecado passou a todas as pessoas. Adão foi incompetente em cumprir a determinação de Deus. Esta queda de Adão, como o representante da raça humana, essa queda, ela se reflete sobre todos nós, seres humanos, não é? Aí vem a lei, como falei aqui, mostrando o elevado padrão moral de Deus. Esta lei é colocada para este homem, mas o homem está caído. E aí, a natureza do homem só se inclina para o que é mal. Não adianta, Deus diz, não faça, ele faz. Deus diz, faça, e ele não faz. Então, o homem é desobediente, é pecador, não é? Alguém disse que nós pecamos porque somos pecadores, e não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O auxílio bibliográfico também traz aqui uma importante posição quando nos diz assim, lá em cima, Jesus deixa claro que ele não está ausente para destruir a lei, mas para cumpri-la e até intensificá-la. Ele fixa padrões mais altos. Então, Jesus cumpre a lei. E o fato dele cumprir a lei, ele está habilitado para nos representar, né? Jesus é o nosso representante maior. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por meio dele, por ele, com ele, né? Sem ele, nada nós teremos. Ok, vamos ver também o primeiro tópico e subtópico 3. Há uma outra observação aqui também interessante. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Olha só, o verbo cumprir, do grego pleroo, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Nós podemos dizer que se a lei fosse um copo para ser cheio, nós chegávamos apenas ali pela metade, ou menos da metade. Jesus vem e enche o copo completamente, e não só enche, mas ele faz transbordar. Jesus cumpriu plenamente a lei. Ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. As escrituras do Antigo Testamento também ele as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam a lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Então, meus queridos, Jesus cumpre a lei. Ele não fica com nenhum débito. Não era como nós que cumprimos os mandamentos, aí quando caíamos naquele, anulava os anteriores. É como aquela prova que é feita aí nos concursos, né? Tem uma banca que ela realiza uma modalidade de prova que quando você erra uma questão, anula outra certa, né? Lá era pior, quando você errava uma, anulava tudo para trás. Então, o homem ficava pedalando no mesmo lugar e não chegaria nunca a lugar nenhum. Mas Jesus reinterpreta a lei, Jesus cumpre a lei e, sexto lugar, Jesus traduz em realidade as alegorias da lei e do Antigo Testamento. Então, aquilo que era alegórico, aquilo que era sombra, aquilo que era figura,
aquilo que era tipo, né? Jesus agora, em realidade, né? Ele cumpre todas essas coisas e em seu tempo se realiza o antítipo, quer dizer, o cumprimento, a realidade. Por isso que nós não trabalhamos mais com arca dentro da igreja, com chofar, não é? Com aquelas figuras do Antigo Testamento. Tem igreja que você entra e parece estar entrando no tabernáculo. Aquilo eram figuras. Com a vinda de Cristo, eu acho até que fica uma coisa inadequada, porque com a vinda de Cristo, Jesus cumpriu tudo isso. Senão daqui a pouco nós vamos estar fazendo holocausto, não é? Vão estar oferecendo sacrifício, vão estar fazendo bolo de cevada não precisa mais dessas coisas. Com Cristo, a realidade, essas coisas ficaram para trás. Elas eram símbolos, alegorias que apontavam para Cristo. Mas se nós já estamos de posse da realidade, para quê? Né? Eu achei muito interessante o nosso pastor, né, que ele disse que foi a Israel, e alguém perguntando por que ele não ia lá mergulhar no Jordão, aquela coisa toda, no lugar. Ele disse, não, aqui há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus já fez tudo isso por mim. Não precisa mais eu fazer essas coisas. A gente vai a Israel para ver, não é, lá, conhecer o Jordão, geograficamente falando, conhecer a cidade, tudo. Agora, nós não vamos voltar, irmãos, aos ritos antigos, quando a gente já está dispondo da realidade que é Cristo. Então, Jesus traduz em realidade as alegorias da lei. Aquilo que era figura, Jesus vem agora como realidade. Tópico 1 e subtópico 3, vamos ver aqui de novo, onde nos diz: o que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Ali você vai ler e vai ver. Em Cristo se cumpre todas essas coisas. Então não vou ficar voltando às coisas lá do passado, às figuras do passado. Não é? Daqui a pouco nós vamos estar com candelabro na igreja, vamos estar com a mesa com os pães da proposição, vamos estar com arca, vamos estar com chofar, vamos estar com um monte de coisa aí que foram coisas do passado, não é? Que tinham um simbolismo. Mas agora, estando no tempo da realidade, nós não precisamos mais disso aqui. Ok, meus irmãos? Então, falamos aí, olha, vou repetir aqui. Primeiro eu falei 3 tópicos, né, sobre a lei. A lei retrata o caráter elevado de Deus. 2, a lei revelou nossa impossibilidade. A lei avivou o nosso pecado. Pronto. Sobre Jesus. Jesus reinterpretou a lei. Jesus cumpriu a lei. E 6º lugar, Jesus traduziu em realidade as alegorias, os símbolos, as sombras da lei. Agora, 7, 8, 9 e 10, eu quero falar sobre o discípulo. E aí eu creio que vou estar cumprindo o objetivo, né? Jesus, o discípulo e a lei. Não coloquei nessa ordem aqui do título, mas você aí pode organizar. 7º lugar, o discípulo entende que o amor é a síntese da nova aliança. Ora, acredito que os antigos olhavam para a lei porque existiam cerca de mais de 600 mandamentos. Então era uma coisa muito complicada. Eu creio que muita gente olhava e dizia, meu Deus, como é que eu vou cumprir tudo isso, né? Tanto mandamento, tanta lei, tanta coisa. Aí vem Jesus e Jesus diz assim, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e tal. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Que inclusive esse mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo, Jesus também faz um upgrade nele, né? Jesus disse, agora vocês vão amar, um novo mandamento vos dou, que vocês amem os outros assim como eu vos amei. Então o mandamento dá uma, né? Porque se eu tenho que te amar como eu me amo, de repente eu não me amo, né? O meu padrão, né? O meu paradigma de amor para comigo pode até corromper o amor que eu tenho para com você. Tem gente que se maltrata a si mesmo, então ele não se ama. Como ele vai amar os outros?
Mas quando Jesus diz, ama o seu próximo como eu vos amei, aí o padrão vai lá para cima, porque o padrão de Jesus é um padrão de amor ágape, né? Então o discípulo entende que o amor é a síntese da nova aliança. Jesus disse que, cumprindo esses dois mandamentos tão básicos, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, você vai estar cumprindo toda a lei. Olha que coisa interessante, numa síntese, né, tão pequena. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia, a Bíblia de Jesus cabia num cartão, porque eram 2 versículos ali, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e depois ame ao teu próximo como a ti mesmo, ou ame o teu próximo assim como eu te amei. Pronto, a Bíblia de Jesus era essa, e com isso ele resolvia todas as coisas. E a gente vê, irmãos, que olhando para a Bíblia, para os mandamentos, para tudo aquilo que é pedido, vai tudo convergindo para isso. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com tudo que sou, e amo a você no padrão que Jesus nos amou, acabaram-se todos os problemas na face da terra. Não é? Então, o discípulo entende que o amor é a síntese da nova aliança. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Né? E ele vai falando, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e que eu tivesse uma fé tão grande que transportasse os montes, mas se eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado por amor ao Evangelho, distribuísse toda a minha fazenda, ele está falando das riquezas, das suas posses, distribuísse tudo com os pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, a gente vai ver que no Novo Testamento a centralidade, né, a força motriz, vamos dizer assim, é o amor. Havendo amor, todos os problemas estão resolvidos. 8º lugar, o discípulo sabe que o Espírito Santo é o que viabiliza nossa adequação à lei por Cristo. Vou ler de novo. O discípulo sabe que o Espírito Santo é o que viabiliza, torna possível nossa adequação à lei por Cristo. Aqui a gente tem que ir por parte. Bom, primeiro eu estou mencionando aqui o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas vos enviarei um outro Consolador, para que esteja convosco. E qual era a função desse Consolador, desse Espírito Santo que veio? Ele veio para nos ajudar nas nossas fraquezas, veio para orar conosco, não é? Às vezes nós não oramos e o Espírito ora por nós, né? Veio para nos ensinar, veio para nos consolar, veio para nos orientar e, por que não dizer, veio para nos capacitar a viver uma vida adequada ao padrão de Cristo. Então, esse Espírito Santo, ele viabiliza, ele torna possível nossa adequação, nosso enquadramento à lei por Cristo. Até porque, meus queridos, todas as nossas conquistas são através de Cristo. Eu digo sempre que quando Deus olha para você, né, e você tem acesso a esse Deus, tem acesso a essa comunhão, tem acesso a essa reconciliação, é porque Deus olha para você através de Cristo. Então, sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Se Jesus não for à frente e eu for escondido atrás dele, eu não vou conquistar nada, porque eu não tenho mérito, né? O que nós temos é uma dívida, né? Mas Cristo, né, ele pagou essa dívida. Né? Eu estou dizendo, nós temos uma dívida, mas Cristo pagou a dívida, né? Então, ele pagou. Então, ele vai na nossa frente e a gente, não é, amparado nele, com ele, por ele, a gente chega até o céu. É por isso que muita gente não se conforma quando a gente diz assim, eu sou salvo, eu vou morar nos céus. Porque ele olha para você, a pessoa olha para você. E a pessoa diz, quem já viu um homem que come feijão, come farinha e morar no céu? Ele está certo. É porque ele não vê
que entre nós e esta tão grande salvação existe Cristo, que pagou o preço por nós, morreu na cruz, não é? Nos justificou, nos elegeu nele, não é? Nos salvou, enfim, viabilizou a nossa entrada nos céus e a nossa comunhão com Deus. Ok, meus queridos, caminhando aqui para o nosso final, né? Nono lugar, o discípulo é consciente de que a obediência à lei parte do coração. No auxílio bibliográfico tem uma informação a esse respeito. Bem lá no meio diz assim: ele insiste que guardar a lei começa com a atitude do coração. Por esse princípio, Jesus afirma simultaneamente o valor das pessoas e da lei. Nesse aspecto, ele cumpre a lei antecipada por Jeremias. Que lei foi essa que Jeremias falou? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é? Então, o discípulo, orientado pela palavra, sabe que a obediência a esta lei parte do coração. Quando Jesus vem ao mundo, e nós chamamos aquele momento de evento Jesus, ele encontra uma religião de fachada. E essa religião de fachada ele denomina de hipocrisia, porque os homens diziam uma coisa, mas viviam outra. O seu exterior era como um sepulcro, caiado, bem ornamentado, né? Mas por dentro cheio de osso podre. Então, para Jesus, tudo que é válido parte do coração. Se eu canto e esse canto não parte do coração, eu estou aí apenas com uma cantiga nos lábios. Se eu prego, mas isso não parte do coração, isso não passa de um mero discurso oratório, não é? Ou uma oratória. Se eu oferto na casa de Deus, mas essa oferta não é com alegria no coração, não parte de uma motivação interna verdadeira, minha oferta, não é? Estou todo dando dinheiro como se estivesse dando dinheiro para um garoto no sinal de trânsito, até pior, né? Porque lá pelo menos você está ajudando alguém e tudo, e Deus não recebe uma oferta que não venha do coração. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Quando nós ofertamos na casa de Deus, na realidade, Deus está nos dando uma oportunidade de nós sermos abençoados. Não é? Quem ganha é a gente, ele não precisa de nada que a gente dá para ele. Então, o discípulo é consciente de que a obediência à lei parte do coração. Né? Hoje, vivemos na dispensação da graça. Tudo que é feito para Deus deve partir de um coração bem intencionado, de uma motivação correta que parte do nosso interior. E último tópico ainda sobre o discípulo não se apega à lei. O discípulo não se apega à letra, mas ao espírito da lei. Aí é que está, né? Quando a Bíblia fala, corrigindo, né? Tem muita gente que quando alguém está estudando muito e tal, às vezes cursos de teologia, alguém diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra que se fala aqui não é a letra estudo, você estudar, você se desenvolver. A letra aqui que fala é a lei. Né? Está dizendo que a letra mata, não porque a lei é ruim. A letra mata porque eu olho para a letra e não consigo cumprir a letra. Né? Mas o discípulo se apega não à letra simplesmente, mas ao espírito da lei. Então, veja bem, segundo tópico, subtópico 1 e 3. No subtópico 1, diz assim, o que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, 7 a 25. Ora, quando eu olho para a lei, eu vejo lá um conjunto de regras. Faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça.
Faça, eu não faço. Não faça e eu faço. E aí eu permaneço no pecado. Também nós vamos ver no subtópico 3, uma outra observação que o comentarista coloca na parte quase que final. O apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto está em 2 Coríntios 3, versículo 6. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Está dando para entender, não é, irmãos? Romanos 6, 23. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. Então aqui está, os dois movimentos aqui, o movimento da lei, da letra que mata, e o movimento desta graça divina que insere o espírito da lei. Meus queridos e amados irmãos, então está aqui esses 10 tópicos que eu espero que tenha dado uma organizada aqui e dado uma desenvolvida, fornecendo informações importantes sobre o discípulo, sobre a lei e sobre Jesus. Ou, como está aqui na nossa ordem, Jesus, o discípulo e a lei. Muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar aí o seu like, clique aí nessa mãozinha, é muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais e também faça o seu comentário. Tem um localzinho aí que você pode fazer um comentário, dizer a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, se é a primeira vez, Que Deus vos abençoe. Aos que estão apenas ouvindo o áudio desse vídeo, aqui em Maceió, no interior do estado ou nos estados fronteiriços aqui em Alagoas, recebam um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.